No teclado ou no violão. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer o convite por estar aqui, amém? É um privilégio ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus, é uma alegria. Abra comigo em Isaías capítulo 9. Sede, né? Amém? Obrigada, pastor. Tem feito calor. Eu ando com tanta sede, mas também sede da palavra do Senhor, amém? Quem está sedento pela palavra? Obrigada, pastor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu abrir agora. Todos encontraram? Amém? Isaías 9. Aleluia, o Senhor é bom, amém? A presença do Senhor é real neste lugar. Fala assim, não precisa levantar, pode ficar em pé. Isaías 9. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém? Glória a Deus. Eu estou alegre também porque eu estou vendo muitas pessoas que eu há muito tempo não vi, amém? Isso é muito bom. Pessoas que eu amo, pessoas que eu gosto, amém? Glória a Deus. Irmãos, o livro de Isaías começa falando algo literário e algo geográfico e algo natural. Ele fala de uma terra que para muitos de nós pode ser que você nunca tenha lido, nunca tenha estudado a respeito.
Ele fala aqui de terra aflita, que não continuará a obscuridade, terra de Zebulon e terra de Naftali. Mas que terra é essa que a palavra do Senhor começa falando de uma forma literal aqui, de uma forma natural para mim e para você? E aí eu fui, tenho um pouquinho de paciência, que eu vou adentrar um pouquinho na história de Israel, para que a gente possa entender a raiz desse problema, o início, o princípio. Amém? Em 2 Reis, quando você começa a estudar as histórias dos reis de Israel, capítulo 15, versículo 6, versículo 7, capítulo 14, e começa a falar dos reis que governaram Israel. E a maioria, 99, 95, 98%, estava assim: e não fizeram o que era reto, fizeram mal aos olhos do Senhor. Não é assim? Se você for lá, não é assim, irmã? Se você for lá e certificar, estudar, você vai. Fizeram mal aos olhos do Senhor. Houve um certo rei, Manaém, no capítulo 15, que diz que para ele, por um medo natural de não ter uma opressão, porque Israel vivia em constantes invasões e guerras do povo da Síria e da Assíria, que vinham, dominavam, saqueavam. Ele chegou ao rei da Síria e fez um pacto com ele, de dar 1000 talentos de prata, de cobrar para ele, de dar para ele, para que ele deixasse em paz Israel, para que o reino dele não sofresse essas invasões e as perturbações de um saque, de uma visão, de uma invasão de uma nação estrangeira. Irmãos, fala para o seu irmão: irmão, a verdadeira e única segurança quem te dá é o Senhor. Não negocie com Satanás, nem um pedacinho de uma unha sua. Pode falar para o seu irmão, é profético. Não negocie com Satanás, porque a sua segurança, o seu conforto, stop. Desculpa. A sua segurança, o seu conforto, quem vai te dar é o Senhor. Quem peleja as suas guerras é o Senhor. E aí, irmãos, eu vou acelerar um pouquinho. E começou a ter um bochicho. Alguns começaram a se revoltar, a se incomodar, a falar: mas por que nós temos que pagar tributo? Ninguém gosta. Além do mais, para o inimigo, você tirar do seu bolso, do seu suor e ter que pagar. E aí houve uma revolta onde o rei Pecas assumiu e matou esse rei Manaém. E se revoltou. E fizeram guerra contra a Síria. E essa região de Naftali e Zebulon foi levada cativa pelo exército da Assíria. Foi dominada e foi levada cativa. Diz que é toda a terra de Zebulon, Naftali, Galileia. Aleluias! O rolo já começa a descer.
porque não haverá, não continuará a obscuridade para a terra de Zebulon, de Naftali, porque nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar do Jordão, aonde iniciou o ministério de Jesus. Aleluias! Glória a Deus. Então quer dizer que essa terra, havia uma maldição nessa terra, havia uma obscuridade nessa terra, havia um domínio de Satanás sobre aquela região. A palavra do Senhor, Isaías, falou que era obscuro o caminho da além do Jordão. Ei, nós vimos aqui, lemos que aqueles que viviam à sombra da morte iria resplandecer a luz. Venha o teu reino. Que reino é esse? O reino de Deus. Que governo é esse? O governo de Deus na terra. Venha o teu reino. Vir o reino de Deus é o governo de Deus na minha e na sua vida. Porque um menino se nos deu. Aleluias. Posso ouvir um amém da amada igreja? Um menino se nos deu. Interessante, as promessas e os profetas do Antigo Testamento profetizavam, anunciavam que haveria de vir e libertar um povo, que resplandeceria a luz. E o reino chegou. O reino do Senhor chega com Jesus. Aleluias! O reino do Senhor, o próprio Deus, se fez carne. Olha só, que coisa, que mistério, como que muitas vezes eles poderiam entender se não fosse o Espírito que o revelasse. O próprio Deus se faz carne na forma de um feto, nasce na barriga de uma mulher. Ele mesmo escolheu de antemão quem seria o seu pai, aleluia, sua mãe, aleluias. Vai ser José, o pai, Maria, a mãe, e se fez carne. Uma criança, foi gerado um feto concebido. Passou por todo um procedimento, o próprio Deus. E o menino nasce. E o menino vem. Reino de Deus começa a pisar nessa terra. Maravilha, 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 maravilha. Nem todos, como eu falei, tinham a revelação do Espírito. Nem todos. Alguns profetas, Simeão, Ana, que quando viram aquele menino ali, se alegraram, começaram a glorificar e falar: eis o Messias, eis o Salvador. Mas a maioria não reconheceu. Até hoje, o judeu que não é messiânico espera o Messias. Você sabia disso? Certa ocasião, numa reunião aí de uma grande empresa, eu me assentei ao lado de um judeu.
Isso deve ter uns 10 anos atrás. Eu naquele afã meu, assim, de cristã, assim, falei, nós, judeu, terra que Deus escolheu, terra que Jesus nasceu. E comecei a conversar sobre o reino. E aquele homem na hora fechou a cara e me deixou falando sozinho. E falou para mim, o nosso Messias ainda há de vir. Porque nunca morreria numa cruz em vergonha. E aquele menino começou a pisar a terra. Jesus ali iniciou, através do ministério de Jesus, o reino de Deus nessa terra. E muitos questionavam, mas quando virá o Messias? Quando virá? Porque quando vir, nós vamos ser libertos dessa opressão, dessa escravidão de Roma. Esperava um grande guerreiro, esperava um grande governante, não é assim? Esperava um grande homem que iria liderar um grande exército. Esperava alguém que ia travar grandes batalhas. Alguém que fosse fazer um estardalhaço, matar todos os romanos, dar um pontapé em tudo, virar a mesa, e a espada cortasse de cima a embaixo. Ia ser um guerrilheiro, um revolucionário. Era isso que estavam esperando. Mas ei, escute, vem um homem numa mansidão, e nós não devemos, nós temos que tirar todo o paradigma religioso e não confundir mansidão com tolo. Manso, mas sábio. Manso, mas guerreiro no mundo espiritual. Ele é um cordeiro, mas ele também é um leão. Aleluias! Glória a Deus! Astuto, perspicaz, sabedoria de Deus, mas manso. Maravilha! Maravilha! E o reino de Deus vai chegando para aquele povo, para aquela nação, sobrepondo a tudo que eles estavam vivendo, sobrepondo o natural ao dia a dia. Ele vai chegando aquele reino de uma forma, diria, entre aspas, meio que misteriosa. Quem é? Pode vir alguma coisa boa lá da Galileia? Pode vir algo bom de lá? E ele vai chegando. Ele vai, aquele homem, conduzindo a um povo a um diferencial, a um marco novo. Um homem que confrontava os grandes estudiosos da Bíblia. Um homem que se assentava na roda de pecadores. Um homem que, quando passava e tocava nele, havia curas. O próprio reino de Deus. E chegava e falava, meu Deus, e atraía, fluía multidões. O reino de Deus. A vontade de Deus na terra, andando conosco. Andando com eles daquela geração. Aonde ia, havia milagres. Aonde ele olhava, muitas vezes pelo olhar, arrependidos,
dobravam os joelhos contritos, aonde ele se assentava à mesa e comia junto e bebia junto, havia transformações. O reino, uma campanha de 15 dias, amém? Glória a Deus. Onde a igreja do Senhor, esse povo clamou para que o reino de Deus viesse. Tremendo, poderoso. Que reino é esse, irmã? O reino da alegria. Que reino é esse, irmã? O reino da mansidão e não do tolo. Eita glória! Que reino é esse? O reino de boca cheia de palavras edificadoras, libertadoras. Que reino é esse? É um reino que te confronta a verdade. Que verdade é essa? Que somente Jesus cura, salva, liberta. Que reino é esse? Quando em João fala, eu sou o caminho, a verdade, que é essa, e a vida, um caminho com Jesus. Eu preciso querer caminhar, eu preciso decidir caminhar com Jesus. Senhor, eu quero caminhar contigo, apesar dos pesares, apesar dos vales, apesar das angústias, das decepções. Eu decido caminhar com o Senhor. Sabe, irmãos, é caminhar mesmo com Deus. Eu sou o caminho. É igual no tabernáculo, o átrio. Você entrou num caminho, mas a verdade, ela vai te saltar os olhos no lugar santo, que é a palavra. Amém? A verdade é a palavra do Senhor. É a palavra que vai te purificar. É a palavra que vai te lavar. Em Efésios 5 fala 20, que a igreja se lava através da palavra. A palavra representando a água. É a palavra que vem me trazer o arrependimento. Escute, eu segunda e terça-feira, domingo à noite, eu comecei a travar uma batalha sozinha. Aí eu liguei segunda para uma pastora amiga minha, desabafei algo íntimo e contei algo do espiritual. E aquilo lá me deu uma travada domingo à noite. Sabe o que é travar? Fala para o irmão, sabe o que é travar, irmão? Você não tem força para ir lá e ir para a batalha, para se posicionar, para começar a orar. Você fica estático, você trava. E um bombardeio de Satanás aí que vem. Mas quando foi umas 2 horas da madrugada, eu levantei e fui lá para minha sala. E no meu sofá eu ajoelhei e falei, Senhor. E comecei, pastora Ditinha, a orar. Eu e Deus. Ah, Deus. E ali eu comecei a derramar para o Senhor. Fui dormir. Segunda-feira, tinha acabado minhas férias domingo, então imagina. Aí juntou tudo. Falei, segunda, 6 horas, despertou o relógio. Eu falei, meu Deus, multiplica esse horário, retarda esse horário. Deus, faz alguma coisa. O Senhor é Deus. Mas aí fui. E o negócio estreitou. E domingo eu tinha passado sábado e domingo sozinha com o Senhor. Deus proporcionou.
fiquei sozinha e fiquei num manto com Deus. Amém? Não é bom ficar no manto com Deus? Quem conhece os mantos com Deus, não é bom? Você ora em língua, você chora, e a unção vem, e Deus revela, e o Senhor começou a falar comigo audivelmente. Aleluias, aleluias. E eu falei, um revestimento, uma unção, ele vem para um propósito. Deus não te dá uma arma para você colocar na sua bainha e andar aí de bonito. Algo vai ter que ser movido, amém? Quantos estão entendendo? Se Deus quer que você coma mais a palavra e fique mais com Ele, porque algo do reino vem. E todas as vezes que o reino de Deus vai manifestando, o confronto com o reino das trevas também aumenta, amém? Quantos estão entendendo? Amém? E aí eu fui. E segunda, eu falei, meu Deus. A ministração quarta. Deus. Senhor, preciso estar bem para meditar mais, para clamar mais, para ler mais. Não consegui. Dormi até sem jantar. Achei bom que eu estou querendo perder uns quilos e dormi. Na terça também, sabe aquela coisa, um peso, mas eu sentia tudo pesado, tudo, sabe? E orei. Eu falei para o meu marido, segunda noite, falei, vamos a um monte na segunda, vamos. Ficamos lá, ele ficou separado de um lado, eu fui para o outro e ficamos. E na terça, fiquei clamando. Senhor, seu reino. Seu reino é paz, alegria e justiça. Mas o reino de Deus é muito mais. Ele é salvação. O reino de Deus é cura. O reino de Deus é renovo. O reino de Deus é esperança. O reino de Deus é força. O reino de Deus é auxílio. Aleluias! Essa igreja pode glorificar o Senhor? O reino de Deus te traz esperança e nova expectativa. Aí essa pastora falou para mim, essa amiga, eu vou estar intercedendo. E outras pessoas estão intercedendo. E Deus, quando eu levantei, o Senhor falou, veja só. Se arrependa de algo, peça da minha misericórdia o meu perdão. Ligue para tal pessoa e faça assim, assim e assim. Tomei meu banho, me arrumei, cheguei no meu trabalho, liguei para essa pessoa. Irmãos, foi instantâneo. Eu senti como se fosse sabe aquela falta de expectativa muitas vezes que nós ficamos? Sabe aquela apatia, aquela letargia? Alguém já passou por isso? Só piscar, né? Sabe aquilo que nada vai dar certo e aquele peso do embate. Aí eu comecei a sentir um refrigério na minha alma. A minha alma, e ela começou a refletir no meu coração. Sabe aquela pontada? Uma sensação de infarto. E aí eu fui, trabalhei, fiz uma audiência, saí dessa audiência na Justiça do Trabalho. Passou 2 horas, a minha irmã me ligou e ela me fez uma proposta. Simone, quero te fazer uma proposta. Vou te pagar X fixo por mês para você me auxiliar em algumas coisas. Você topa? Eu falei, amém, glória a Deus. Só não vou falar o X. Vocês também não precisam saber. Isso aqui é entre mim e Jeová. Amém? Glória a Deus. Ei, pastora,
Irmã, serva de Deus, o reino é dinheiro? Você quer dizer que é provisão? Também. É consequência. Posso ouvir um amém? Consequência. Mas não é o principal. Amém? Não é só bênção material. As bênçãos materiais, elas são consequência. Mas o que vai te satisfazer é ter um reino dentro de você. É a salvação. É a conversão. É o arrependimento. É você ser aquela pessoa, a igreja do Senhor, que aonde você passe, aonde você esteja, você leve o reino. Quantos estão me entendendo? Estava ali com umas mulheres num salão à tarde. Eu tenho até que horas, pastora? Estava ali num salão à tarde. E aí uma irmã falou assim, eu falo irmã, eu já estou profetizando. Ela veio e falou assim, que saudade de você. Sabe o que ela falou? Ela nem conhece ainda a palavra, mas um dia na ousadia orei por ela. Ela falou, nunca esqueci aquela oração que você fez. Você ora por mim, Simone? Eu falei, vou orar. Aí eu falei, só espera um minutinho. E ela ficou. Aí eu aproveitei e comecei a falar da palavra do Senhor. Eu comecei a falar do reino do Senhor. E aí eu falei, vamos aproveitar que o salão não tem ninguém, vamos orar. Eu falei, chamei as meninas, falei, vem todo mundo aqui, vamos orar. Irmãos, aí foi uma festa de Jeová. O rolo desceu, o mistério veio e foi chorear para lá e sapatearam para cá. Foi bênção, houve arrependimento, choraram, se alegraram, nós nos abraçamos, amém? A semente, o reino chegou, amém? O reino chegou. Abra comigo em Marcos capítulo 1, versículo 15, aleluias. Quantos estão felizes com o Senhor? Eu quero testemunhar algo. Vocês sabem que a minha família não é cristã, mas eu tenho um sobrinho que desde a madre da mãe dele, houve uma promessa para aquele menino. Hoje ele tem 11 anos, ele tem uma voz belíssima. E o pastor Cássio, há 8 anos atrás, falou assim, Deus me deu uma visão. Eu vejo esse menino cantando e tocando instrumento. Ele é apaixonado por música. Pensa, que lindo. Ele toca teclado, Natália, de ouvido. As músicas ele elabora, ele vai. Ele toca teclado assim igual ela. Ele se joga assim na música, ele ama a música. E tem um CD da Majestade Santa, mas não é. É o número 6. É uma música maravilhosa daquele CD. E aquele menino, quando entra, antes que eu vá buscar ele, ele fala assim, tia Simone, eu vou com você, mas eu quero ouvir aquela música no seu carro. Quando eu entro na presença do rei, ao olhar do rei, é algo tremendo. E ele canta com voz de tenor, eu dirigindo com aqueles meninos agora nas férias, eu cantando assim, e ele vai assim, e já manda a irmãzinha de 7 aninhos, e a vizinha, eu falei, isso aqui nós estamos cantando é para Deus, é para Jesus. E ele, Camila, canta direito porque é para Jesus. Aleluias, isso é grande, é poderoso, porque o reino de Deus entrando naquele mundo que ele vive, que não conhece ainda, mas ele já está, sabe, a pastora diz, é lindo, pastora Jaqueline, é lindo de ver um menino cantar, e pode ser
Você sabe como é que é criança? 20 vezes, e as 20 vezes é aquela música, ele já conhece o refrão. E aí já, então é tremendo, amém? Olha só que revelação. Jesus volta para Galileia. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ei, que promessa linda que o Senhor deixou para mim e para você. Você que pode estar como essa terra de Zebulon e de Naftali, se sentindo muitas vezes na obscuridade, na aflição, na angústia, no desespero, no seu casamento, na sua família, com dinheiro, com saúde, com tantas aflições. O Senhor falou: já está cumprido. Eu acho tremenda. O tempo está cumprido, acabou. Abra agora em Mateus 8, 29. Isso aqui é para você se fortalecer e você crer. Que o Senhor é contigo e Ele é real, amém? Glória a Deus. Para você crer que já foi tudo consumado naquela cruz do Calvário, amém, igreja? É para você crer que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? É para você crer que no nome de Jesus há poder para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou sonhamos. É para você crer que o Senhor é poderoso para mudar a minha, a sua história, a sua estação de vida. Deixa eu te dizer, muitas vezes nós paramos no caminho. Muitas vezes nós nos acostumamos a comer lavagem de Satanás, do diabo. A igreja fica temerosa e não avança. A igreja não libera perdão. A igreja se ira, a igreja se contamina. A igreja para de sonhar. A igreja para muitas vezes de profetizar. Ei, cadê os grandes profetas do Senhor? Aleluias. Você pode levantar a sua mão? Cutuca o seu irmão aí e fala: você é um grande profeta do Senhor. É profético. Você é um grande homem de Deus. Ah, pastora, mas a minha vida é isso. Ontem eu fiz isso. Ah, mas eu fiz aquilo. Se soubesse o meu pecado. O Senhor é misericordioso para te perdoar. Ei, mas não que você vá viver nesse círculo vicioso, porque quanto mais você se libertar desse círculo vicioso, mais íntimo do Pai e mais comidas excelentes você há de comer, aleluias. Sabe por que isso? Eu te digo, igreja, que o próprio diabo sabe que o dia dele já está contado, que ele é um derrotado. Olha só aqui. Mateus 8, 29. Olha só essa revelação. É para você nunca perder a autoridade que Deus te deu, igreja amada. Mesmo que aqueles dias que você... Semana passada eu vi uma ministração poderosa de uma pastora aqui. Diz que ela estava um caquinho, se sentindo um caquinho. E na hora que ela tomava banho, aquela água foi lavando e foi restaurando a própria presença de Deus. Amém? Quantos estavam aqui se lembram da... Amém? Mesmo que você se sinta o caquinho do caquinho, mas o Senhor, Ele te levanta. O Senhor te restaura, amém? E o próprio diabo sabe que ele é mais que derrotado. Olha só.
tendo eles chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, versículo 28, Mateus 8, 28. Vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Eram aqueles endemoniados que viviam, dormiam em sepulcros. Vocês lembram dessa história? Muitos já conhecem. E muitas vezes acorrentados. E a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritavam os demônios a Jesus: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? O tempo já está contado. O reino já veio. Amém? Fique em pé. O reino já veio. O reino está conosco. Você é uma igreja chamada para levar esse reino. Amém? Cadê os corajosos? Cadê os corajosos? Apocalipse fala que os medrosos não herdarão. Tem algum medroso aí? Hã? Aleluias. Senhor, chama os corajosos, os apaixonados. Quem é apaixonado por Jesus aí? Os apaixonados pelo Senhor, os apaixonados pela palavra do Senhor. Lógico, temos os dias que nós nos sentimos, né, Hugo? Às vezes fracos, abatidos. Mas o Senhor peleja as nossas guerras. Eu gosto sempre de contar alguns testemunhos da minha vida. Até uma unha, escute, uma unha que eu bati domingo na quina da cama. Pastor Marcelo, ela levantou esse dedo. Olha se tem alguma coisa. Ela levantou. Eu na hora peguei o óleo ungido, passei ali e falei: Senhor, cicatriza, restaura. Não tem nada. Ela saiu. Você crê em milagre? O Senhor faz milagres pequenos de uma unha. Para muitos pode ser. Para mim era o que eu precisava, desse milagre. O Senhor faz milagres grandes. O Senhor restaura casamentos. O Senhor restaura o relacionamento de pais com filhos. O Senhor muda tudo. Aleluias. Você está disposto quanto ser um proclamador desse reino de Deus? Aleluias. Quanto? Porque, igreja, deixa eu te dizer algo. A bênção é uma consequência material. Quando muitas vezes nós vemos, é consequência. Mas o reino de Deus, ele é bem maior. O reino de Deus, ele é maior. O reino do Senhor, olha só, ele muitas vezes, o Senhor falou em parábolas: quem tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E quem já teve o interesse de ver o tamanho daquela sementinha, é isso aqui, pequenininha. Mas o grão de mostarda, irmãos, é uma árvore frondosa. Ela é alta, parece-me que ela chega a 8 metros, não é? Se eu estiver enganada, depois vocês falam: olha, a pastora falou. Mas é uma árvore que se torna, sabe, dá muitos galhos, ramos, amém? Por isso que Jesus simbolizou o reino
dele é esse grão. Ela chega assim, ó, com a fé, mesmo a fé pequenininha, mas com a disposição e posição de um adorador. Aleluia! É a diferença. Quem é adorador? Quem é adorador? Quem pode pelas manhãs, à noite ou à tarde falar: Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Pai, pelo fôlego de vida. Obrigada pela tua presença. Porque somente Ele, somente esse reino através de Jesus pode fazer a diferença na minha e na sua vida. Canta, venha o teu reino, amém, Pai. Aleluias. Feche teus olhos, amém.